Olá, boa noite a todos. Estamos no 94º Encontro dos Médicos Poetas com Humberto Scandiuzzi. Vai falar sobre tempo em crônicas. Com a palavra, Humberto. Boa noite, Máximo. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado aos que nos ouvem, que nos assistem, né? Espero que seja uma conversa leve, um bate-papo entre amigos, como se estivéssemos numa mesa de bar ou de café. Caso alguém queira fazer alguma pergunta durante a nossa conversa, levanta a mão, ou ao final a gente vai fazer um tempinho de perguntas e respostas, certo? Me chamo José Humberto Scandiuzzi, mas somente os meus pais me chamavam de Zé Humberto. Lá onde eu nasci, eu sou o Beto. Na faculdade me chamavam pelo sobrenome, Scandiuzzi. Depois da faculdade, no meu primeiro trabalho, me apresentei como Humberto, e Humberto me tornei. Moro atualmente em Campinas, mas nasci em Aramina, uma cidadezinha às margens da Via Anhanguera, quase na divisa com Minas Gerais. Lá eu passei minha infância e adolescência. Hoje, segundo o IBGE, tem aproximadamente uns 4.000 habitantes, o dobro de quando eu nasci. Sou um engenheiro, fiz uma longa carreira em empresas multinacionais, morei alguns anos no exterior e trabalho, e atualmente eu sou consultor. Sou um escritor que poderíamos chamar de veterano, porque eu já tinha muitos anos quando eu escrevia a minha primeira crônica. E eu conto como foi. Eu li num jornal, acho que era a Folha de São Paulo, um artigo sobre o Rubem Braga. Ele já era falecido, mas eu conhecia desde o ginásio, conhecia em termos, né? O professor de português o mencionava, assim como outros escritores daquela época, né? Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Henrique Ponguete e outros. Nessa época do artigo, no jornal, eu confesso que eu lia mais livros relacionados à minha profissão e um outro livro mais indicado nos jornais. Mas naquele mesmo dia eu passei numa livraria e comprei o livro 200 Crônicas Escolhidas, uma seleção do próprio Rubem com a ajuda do amigo Fernando Sabino. Quando eu terminei de ler o livro, em pouco tempo, tive de vontade de escrever uma crônica. E eu escrevi. E não parei mais de escrever. E me tornei um cronista, porque eu só escrevo crônica. Nunca me aventurei em romances, poesias ou contos. Nunca é modo de dizer, né? Eu escrevi, quando adolescente, algumas poesias, mas quem nessa idade não escreveu uma poesia, né? Acho que todos nós. No primeiro momento, eu digo que escrevia para mim. Mas depois de mostrar algumas crônicas a alguns amigos, eu tive vontade de publicar um livro, ou seja, me tornar um escritor. Buscar um leitor. Um leitor que lesse e se emocionasse com os meus escritos. Porque as crônicas têm essa necessidade de impactar, de emocionar o leitor. Alguém disse que o final de uma boa crônica deve ser como receber um soco no estômago. Tem que ter um impacto semelhante. E se me perguntam se tenho um método para escrever, respondo que não tenho. Talvez porque não tenho compromisso de escrever para um jornal ou editora, por exemplo, né? Assim, nunca sento para escrever uma crônica. Se já não tenho algo pensado, uma ideia, um rascunho, que vou anotando à mão em papel. Eu reconheço que escrever é inspiração e muita transpiração. Escrever, reescrever, ler, reler, corrigir. Às vezes leva uma semana para escrever uma crônica. E tenho o hábito de revisá-las constantemente. E onde busco as inspirações? Nos jornais, nos livros, nas conversas e principalmente nas janelas. Cada escritor precisa de uma janela, ou várias. É por elas que entram minhas crônicas. E janela também é simbolismo,
de olhar em volta, de prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso lado. Diz a lenda que Rubem Braga escreveu mais de 15 mil crônicas. Fazendo as contas, dá uma crônica por dia. Bem, ele vivia delas. E segundo outra lenda, ele nunca tremeu diante de uma folha em branco. Ele sentava, colocava a folha branca na máquina e a crônica saía. Mas segundo outra lenda, quando não saía, talvez falta de tempo, não inspiração, ele telefonava para o amigo Sabino e pedia uma crônica emprestada. Ele mudava o título, mexia alguma coisinha no texto e publicava. E se o Sabino pedia uma emprestada, ele a devolvia. E o Sabino mudava outra vez o título, mexia no texto e republicava. Coisas de grandes escritores, né? Eu publiquei, como eu disse, 3 livros. Talvez Marx pode mostrar aí a capa dos meus 3 livros, né? Esse foi o primeiro, 65 crônicas, esse foi o segundo, eu em pessoa, e o terceiro, os anos mais antigos da memória, né? São todos livros de crônicas, esse último foi em 2022, o primeiro 2017, 2015, o segundo 2017, e todos têm a palavra memória, né? Porque são memórias, como eu vou dizer mais à frente aqui. Além dos 3 livros, eu tenho um blog e colaboro de forma instantânea no Jornal de Campinas. Sobre o que eu escrevo, não? Aí, memórias, né? Memórias da infância, adolescência. Falo do lugarejo onde nasci, onde cresci, e onde aparentemente nada acontecia, mas acontecia. Escrevi e posso seguir escrevendo sobre esse tempo até o fim dos tempos. E com o passar do tempo, descobri outra razão para seguir escrevendo. Deixar um legado, uma memória, uma história. Não que me rendam honrarias nem nada, o tempo passa, as pessoas, as histórias são esquecidas, e assim talvez daqui a 100 anos, um tataraneto meu possa se interessar pelas minhas crônicas, minhas histórias, pelos seus antepassados, do lugarejo onde nasci, do que acontecia lá há tantos anos atrás. E eu penso que todos deveriam escrever suas memórias. Essa constatação chegou quando eu me recordo que eu não conhecia nada sobre a minha família paterna. Descobri certo dia uns escritos de um primo que havia colocado no papel toda a história da família, desde meus bisavós originários da Itália e seus primeiros anos no Brasil, incluindo a fundação do lugarejo onde nasci. Olhamos para o mundo uma vez, quando crianças, o resto é memória. É uma frase que eu usei no prefácio de meu livro, e quem escreveu essa frase foi a poeta Louise Glück. Ela é prêmio Nobel de Literatura de 2020, em um dos seus textos mais lindos, e que leva o título de Nostos. Nostos, que se pode traduzir como regresso ou retorno ao lar, é uma palavra que provém do grego antigo e está relacionada com essa volta à casa. Esse conceito é especialmente relevante na literatura épica grega e na mitologia, onde muitas vezes se faz referência a nostos, de heróis ou personagens que empreendem aventuras longe do lar e logo buscam regressar a ele, como é o caso de Ulisses, de Homero. De modo similar, Glick explora a nostalgia através da sua narração, associando a esse sentimento a imagem de uma árvore de maçã que permanece no passado e que agora vive somente em sua memória. É o que eu procuro fazer. Trago um testemunho de algo recente que me aconteceu. Encontrei no Face, em 2021, um amigo da infância lá de Aramina, no lugarejo lá onde eu nasci. Ele se mudou de lá nos anos 60, e eu nunca mais o havia visto. Até esse dia de 2021, no Facebook.
Nesse dia, eu escrevi uma crônica falando do encontro, da nossa amizade, da sua família, dos tempos de Aranina. E nos comunicávamos frequentemente via celular desde esse dia 2021. Semana passada ele morreu. Eu pude postar a crônica que eu havia escrito lá atrás. Ou seja, uma pequena lembrança dele e sua família ficou gravada para a posteridade. Muitas pessoas se manifestaram emocionadas, se lembrando dele, da família, alguns acrescentando os casos que eu desconhecia. Fico contente de ter preservado uma pequena memória dele. O título que usei para esse encontro, Tempo é Crônica, se refere um pouco ao elo entre essas duas palavras. Conto meu tempo através da crônica. E tempo aqui também pode ser entendido como memória. Conto as minhas memórias através das crônicas. Todos sabem que, em algum momento lá atrás, a crônica era considerada uma literatura de segunda, como se fosse uma subliteratura. Tempo de quando as crônicas enchiam nossos jornais, e muitas eram escritas para serem lidas de manhã e esquecidas em seguida. Grandes cronistas provaram e provam que as boas crônicas se perenizam no tempo. Posso ler uma crônica do Rubem Braga, que ele escreveu nos anos 50, e ainda me emocionar. Nós a chamamos de atemporais, sem tempo. É o que espero, sem falsa modéstia, das minhas crônicas. É isso aí, Márcia. Eu tenho aqui, se tiver um tempo, uma crônica que eu gostaria de ler, a última crônica que foi publicada no jornal, aqui de Campinas. Se tiver tempo e interesse, eu gostaria de ler essa crônica, se você permite. Excelente, Beto. Parabéns, viu? Temos tempo sim, fique à vontade. Ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu posso fazer depois de eu ler a crônica, né? Também. Fique à vontade. Pode ler a crônica, a gente abre no final. Ok. A pergunta. A crônica é interessante porque chama Carta a Rubem Braga. Eu falei muito aqui do Rubem Braga, que é a minha inspiração, né? A partir dele eu me tornei cronista. E ele agora em dezembro, ele morreu em 1990. Agora em dezembro fizeram 25 anos, né, da sua morte. E eu fiz essa homenagem a ele através dessa carta que foi publicada no jornal agora no comecinho do mês de janeiro. A crônica chama Carta a Rubem Braga. Caro Rubem, você vê que ele é bem íntimo meu, né? Chamo ele de Caro Rubem. Numa das suas mais tenras e doces crônicas, você falava da sua preocupação com a possível extinção do seu Rio Amarelo, amigo querido da infância, que passava no fundo da sua casa e onde você podia pescar piabas, carás e dourados. Lembrei-me dele e de você ao ver uma notícia de uma senhora que construiu a casa às margens do Amarelo, lá no seu cachoeiro. Diz que, apesar das imundícies que jogam no rio, parte coberto com prédios, cimento e asfalto, o rio vai resistindo. Disse mais: quando ocorrem temporais, suas águas se tornam caudalosas e alguns dias estão límpidas, peixes pequenos se arriscam por elas. Rubem, lá onde eu nasci também passa um rio. Não, ele não é no fundo da minha casa, mas a distância pequena não impede de dizer que é o meu rio. Se chama Grande e é grande, daí talvez o seu nome. Nasce no alto do Mirantão, na Serra da Mantiqueira, divide boa parte do estado de São Paulo com Minas, e depois de 1.360 quilômetros, se junta ao Parnaíba, formando o Rio Paraná. Diferente do seu Amarelo, o meu Grande não corre o risco de morrer, pelo menos por agora. Com afluentes importantes e vários reservatórios, não lhe falta água. Mas, caro Rubem, é com lágrimas nos olhos que te digo, não é mais o meu rio. Pelo menos o rio da minha infância, cheio de corredeiras, poções profundos e serenos, e onde se podia pescar dourados valentes, pintados, piaparas e cascudos, e lambaris de palmo.
E que lindas eram as praias que se formavam na época da seca, entremeadas de lagoas de águas transparentes e que brilhavam ao sol, enfeitando nossos domingos de piquenique. A construção de várias represas nos últimos anos o deixou sem brilho, sem caráter, quase envergonhado. Os peixes de então desapareceram, dominados por um selvagem amazônico de nome tucunaré. E as praias? As praias, Rubem, apenas uma lembrança linda na minha memória. Outro dia, revirando uma gaveta, encontrei no meio de uns recortes de jornais antigos a notícia de um livro lançado nos anos 70 do século passado, cujo título em português é Enterre em Meu Coração na Curva do Rio. O autor, o americano D. Brown, conta a história ocorrida na segunda metade do século XIX, quando da conquista sanguinária do Velho Oeste dos Estados Unidos, e que levou praticamente à extinção da população indígena que ali vivia. Caro Rubem, não sei se você leu o livro, eu não li, nem tampouco vi o filme, que se fez muitos anos depois. O que me chamou a atenção naquele recorte esquecido foi o seu título, Enterre em Meu Coração na Curva do Rio. Que grandeza, não é verdade, Rubem? E ainda mais quando define lugar, não um lugar qualquer, na Curva do Rio. Como você, Rubem, acho que todo escritor tem ou teve um rio só para chamar de seu. E sobre ele escrevem ou escreveram páginas e páginas de amor e carinho. O mais famoso deles, um português de nome Fernando Pessoa, e o seu rio Tejo, o mais belo que corria por sua aldeia. Morto em 1935, seus restos mortais estão depositados no Mosteiro dos Jerônimos, a metros do seu Tejo, na sua Lisboa antiga, onde nasceu e passou a maior parte da sua existência. Sei que por vontade sua, Rubem, você foi cremado, suas cinzas foram jogadas no rio Itapemirim, também tão amigo seu e que logo adiante da sua casa recebia as águas do seu amarelo. Sem cerimônia. Não sei se numa curva, mas num lugar que somente sua irmã sabia. Já no meu caso, Rubem, não será necessário nenhuma vontade póstuma. Todos sabem, desde sempre, meu coração sempre estará nas margens do meu Rio Grande, num lugar mais lindo que o próprio nome sugere. Deus me livre. Excelente. Espero que não ter sido me alongado demasiado. Excelente, parabéns. Gostaria de abrir para comentários, sugestões, perguntas. Roberta? Tá mudo o microfone. Alô? Não, eu apertei sem querer. Mas, okay. O pessoal está tímido aqui. Eu gostaria, eu estou sem câmera aqui, não vou conseguir levantar a mão, mas posso? Bom, meu nome é Elvio, para quem não me conhece, eu sou de Aramina, terra natal aí dos ilustres Beto, né, e o Neto, se me permitir chamar, como eu sempre o chamei desde a infância, né, somos amigos de infância, estudamos juntos, e eu gostaria apenas, assim, de falar brevemente para parabenizar, primeiro, o Neto, né, o Dr. Máximo, pela iniciativa aí dos médicos poetas. Eu acompanho um pouco de longe, mas sei que ele se dedica muito a essa associação, não sei se é isso que chama. Eu não sou médico, eu sou advogado, mas parabenizar pela iniciativa, pelos poemas, né? Eu já acompanhei alguns livros já, lá na época de estudante, alguma coisinha que o Neto já publicava não, me mostrava, né? E, enfim, parabenizar por tudo, pela amizade, agradecer pela amizade de sempre. E ao Beto, né? Eu não tive o prazer de conviver muito próximo, mas nós somos conterrâneos, filhos da mesma cidade, e dizer que admiro muito, acompanho pelo Facebook, alguma coisa que você publica, né, acho muito interessante, e agradecer, né, por trazer, por registrar a memória, não só das famílias, mas como a de Aramina, sempre muito bom escutar como que como que você
na sua ótica, como que era na infância, como que era a cidade. Eu também não consigo colocar isso em crônica, acho que não tenho essa habilidade, mas eu também tenho muitas lembranças, e quando eu tenho a oportunidade de ver alguma coisa que você publica, eu fico muito feliz e me traz lembranças muito boas também. Então, só tenho a parabenizar os dois, né, agradecer por tudo. Obrigado. Obrigado, El. Obrigado, Muito Elvio. Nós temos uma pequena diferença aí, eu sou mais da geração do seu pai, talvez eu estou entre você e seu pai, né? Seu pai também era um pouquinho, acho que mais velho que eu, mas convivemos lá em Aramina juntos, né? Obrigado pelos seus comentários, e é muito bom que as pessoas saibam, né, como era Aramina naquele tempo, né? Essa é a ideia dos meus registros aqui, das minhas crônicas, né? Muito obrigado. Aproveito para agradecer também, Elvio, é uma grande satisfação que você está aqui conosco, né? Essa iniciativa, né? A gente começou há 3 anos, agora em fevereiro completamos 3 anos, e a ideia é promover felicidade, bem-estar, saúde, através da literatura e artes. E é uma grande felicidade estar atraindo pessoas do mundo todo, e amigos, pessoas de todas as áreas, né? A gente tem aí uns 50% de médicos e acadêmicos, mas é sempre uma grande felicidade por esses momentos, né? Poder conectar pessoas, poder conhecer histórias, preservar as memórias, né? E desde o início a gente também buscou ter uma abertura assim para as artes, né? Para pintura, para música, e está sendo muito agradável. Obrigado, viu, pela presença. Mais alguém gostaria de comentar? Neto, eu só queria te agradecer por ter feito esse convite para o meu pai. Ele ficou muito honrado desde que vocês começaram a trocar mensagens e experiências, informações. Perguntou muito para mim de você. A gente conviveu um tempo, né, durante a nossa adolescência, e ele ficou muito entusiasmado com esse convite e com a possibilidade de ter alguém que gosta de escrever também, como você, de fazer parte desse grupo. E eu, como filha, quero sempre ver meu pai feliz. Tenho muito orgulho dele ter coragem e talento de escrever, além de tudo que ele já faz, né? Ele trabalhou a vida toda como engenheiro, trabalhou a vida toda, enfim, numa área completamente diferente, e sempre gostou de escrever, e ele não deixou esse sonho dele morrer. Ele se dedica já há muitos anos a isso, e com muito mais empenho nos últimos anos, e eu fico muito feliz de que ele tenha essa proximidade com você e com o grupo dos médicos, e essa porta aberta para estar junto com vocês, né? Para estar vivendo esse sonho junto com vocês e realizando essa aptidão que ele tem mesmo, esse dom que ele tem de escrever, e ter com quem conversar. Eu acho que faz muita diferença. Ter com quem trocar, dividir, faz muita diferença para ele. Obrigada, viu, por você agregá-lo. Eu que agradeço, é um privilégio para a gente, e é uma felicidade, né? Eu recebi um livro com uma mensagem que foram amigos de infância, ele do meu pai, também fiquei muito feliz. É verdade. E é muito importante, né, a gente guardar essas lembranças, essas memórias, né, resgatar essas amizades. É uma satisfação que você está aqui com a gente. Teu pai ficou em segundo lugar no concurso deste ano de poesia, tá sabendo? Né? Ele contou pra gente, ele me mostrou, ele ficou super feliz. Ele ficou muito feliz mesmo. Essas coisas eu acho que tem um valor inestimável, né? É um valor muito maior do que a gente pode imaginar, que é ser prestigiado, ser lembrado, ser reconhecido, saber que tem alguém lendo e se encantando, né? E eu acho que isso é o maior presente que ele pode receber como escritor, né? O que ele mais gosta é de receber as opiniões das pessoas. Quando saem as crônicas dele no jornal, ele fica realmente esperando para que venham as cartas, os comentários das pessoas, e ele fica feliz quando alguém diz: olha, eu lembrei
da minha vida, eu lembrei da minha infância, ou o seu texto me fez refletir sobre o meu passado, também lembro da minha vida, assim, mesmo que não tenha sido em Aramina, em outros lugares, sabe? Ele fica muito feliz de saber que toca, né, as pessoas. E eu acho que é para isso que os escritores escrevem, né? Para tocar a alma das pessoas, para tocar o coração das pessoas. E quando eu acho que esse objetivo é atingido, tá feito, né? Com certeza. Vou fazer uma ressalva aqui, Márcio. Machado de Assis também gostava de elogio. Ele escreveu isso. Ele também gostava, quer dizer, se ele gostava, né? Imagina nós que somos mais pobres, né? Pai, eu nem disse elogio, eu disse que você gosta de saber assim, o que as pessoas acharam, a opinião das pessoas, sim. o que elas sentiram. Não é nem elogio só. Elogio é muito pouco, né? Mas é mais assim, o que as pessoas sentiram, o que elas acharam, o que elas pensaram, o que causou nas pessoas a leitura, né? Eu acho que isso é o que você mais gosta de ouvir mesmo. Sim. Estou lembrando que Machado de Assis também gostava disso, imagina. Tá, quem não gosta de ser elogiado, né? Se alguém disser que não gosta, tá mentindo. Não, é muito bom e é muito especial você ter um ambiente que valoriza a cultura e você poder compartilhar, né, conhecer as opiniões. Todos estão convidados, né, a participar. O grupo é aberto para quem quiser e virou uma comunidade, né? Tem grupos temáticos de várias áreas e muitas vezes eu fico feliz, né, que muitas pessoas começam a escrever, se inspiram, de repente a gente tem um viés, né, de ser mais voltado para o positivo, porque tem muitas pessoas que escrevem das tristezas, né, dos sofrimentos, das doenças, e a nossa iniciativa dá um espaço maior para aqueles conteúdos positivos, né? E com a ideia de que aquilo faça bem para a pessoa, né? De alto astral, de falar mais de felicidade, mais de amizades, de sabedoria, de beleza. E então tá muito especial. O pessoal às vezes fica mais quietinho e tá tudo bem, tem mais pessoas introvertidas, eu já percebi isso, mas sempre tem muitas contribuições muito bonitas, né, que acabam inspirando, é muito, muito especial. Estão todos convidados para participarem. Mais alguém? Só um detalhe, uma coisinha. O Elvio falou que tem memórias, tá? Mas não consegue colocar. Elvio, todo mundo tem memória e todo mundo pode escrever. Tem que dar o passo, né? Mas assim, vejo muitas pessoas falar, você tem boa memória, você se lembra, mas eu não consigo colocar. Eu acho que é uma questão só também de ter um pouco de transpiração, né? Porque escrever é muito disso, né? Sentar ou tentar colocar alguma coisa no papel, né? Começar, né? Começar. Te agradeço, Beto. Tem vontade mesmo, mas transpiração sim, mas eu acho que um pouco de dom também, igual você tem, eu acho que ajuda bastante. Mas quem sabe um dia eu tento fazer alguma coisa também. Você é uma inspiração, com certeza. Com certeza. Excelente, muito obrigado. Mais alguém? Bom, vamos para o encerramento, então. A gente, tradicionalmente, tem um encerramento poético. Hoje ficou a cargo da Carol Altieri, que é nossa diretora de comunicação, e ela está em viagem, né? Está em Orlando, e atrasou o voo, ela não pôde estar aqui com a gente, mas mandou o vídeo do poema dela. Eu vou transmitir aqui para a gente fazer o encerramento, que é uma homenagem, né, e um agradecimento ao nosso convidado aí, o Beto. Busque o sol, em dias ensolarados e em dias nublados, no movimento com entusiasmo ou no movimento que requer analisar. Busque o sol. Seja com fervor ou às vezes até com certo temor. Busque o sol, nas emoções e sentimentos, nas ações, nos detalhes. Busque sol. Lembre-se do dom de acordar, respirar, caminhar, de escolher vida.
de escolher abraçar, de planejar, de amar. Busque o sol. A vida é imensa, a brisa de sentir, uma dádiva, a arte de tocar, um privilégio. De dias em dias, no dia a dia, busque o sol, seja sol, acolha e movimente-se com coragem. Eu vou repetir esse finzinho, tá bom? De dias em dias, no dia a dia, busque o sol, seja sol, acolha e movimente-se com coragem. Um beijo. Bacana, hein? Muito bonito. Excelente. Será que é dela mesmo? Sim, sim, ela fez. A Carol começou a escrever, acho que o primeiro poema foi publicado conosco. Vai entrar no próximo livro, inclusive. Parabéns, lindo poema. Bonito mesmo. Obrigado. Que bom que vocês gostaram. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Parabéns, Beto, aí ficou excelente. Parabéns pelos livros. E uma grande satisfação tê-los conosco. Eu é que agradeço essa oportunidade. Repito o que a Roberta falou, realmente tenho muito prazer em ter essa relação, essa comunicação com você, né? Como eu falei outro dia, é muito raro a gente conversar sobre literatura, encontrar pessoas que gostam de conversar sobre esse assunto, né? Então, você apareceu aí e realmente eu tenho muito prazer de ter essa relação com você, né? Te agradeço muito por ter me colocado no grupo e ter tido essa oportunidade de falar aqui um pouco da minha vida de escritor, de cronista, né? Mais que tudo. Excelência. A honra é toda nossa. Obrigado, viu, Beto? E para o Elvio, se você, não sei se você tem o meu livro, o último, pelo menos, se você gostaria de receber, eu posso te enviar pelo correio, seria um prazer te enviar um livro, se você quiser. Nossa, com certeza, seria um prazer receber e vou ler com muito afinco aqui, com certeza que vou relembrar muita coisa da minha infância também, apesar da diferença de idade, não é tanto assim, mas fico muito agradecido, é uma honra. Passa o endereço aí pro Neto, e depois o Neto passa para mim, eu coloco no correio para você. Bom, te agradeço muito, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço você ter participado aí, é um prazer revê-lo. Prazer foi meu. Excelente, muito obrigado a todos, boa noite, até mais. Boa noite. Obrigada, viu? Eu que Obrigada agradeço. pelo acolhimento. Muito obrigada. Tchau. Tchau, até mais. Tchau. Tchau, boa noite.